Dicas de montagem da bomba de vácuo da ordenha mecânica. Rotor da ordenha, como fazer a montagem correta. Eu vou passar para vocês aqui somente dicas que geralmente a maioria não ensina, tá? Eu já assisti muito vídeo aqui, então aqui você não vai perder seu tempo. Pode assistir até o final que você não vai se arrepender, vou passar bastante dica. Por favor, deixa também um like aí para ajudar a gente aqui no vídeo. E se inscreve aí no canal. A princípio, antes mesmo de desmontar, aqui já está desmontado que eu preciso adiantar o vídeo para você assistir. Faça marcações nas peças. Mesmo as peças tendo lado, indicações, é melhor você marcar para não se perder na hora de montar, tá? Você pode se confundir depois. Então aqui tem a marcação, pontinho, pontinho, dois pontinhos, dois pontinhos. Se você tiver na dúvida, marque todas as peças, não vai atrapalhar em nada. De onde saiu essa, e aí até o lado, a posição de montagem, né? O pontinho está indicando para cima, certo? E inclusive as palhetas, se você for montar as mesmas, essas aqui eu fiz um risquinho bem pequenininho para marcar o lado que elas estavam, as posições que elas estavam, tá bom? São coisas importantes para você não ter problemas na hora de remontar seu conjunto. Pessoal, a maioria dos modelos, apesar de tamanho menor, tamanho maior, o funcionamento é o mesmo. Então, se assistir nesse aqui, já vai ser o suficiente para montar qualquer modelo, né? Se você tiver na dúvida, é isso. Aí, você vai remover, né? Vai limpar todas as peças. Lava tudo com querosene. Se você quiser lavar com água, seca direitinho. Não pode estar úmido de jeito nenhum, que você enferruja fácil. Provavelmente você vai precisar, às vezes, de um extrator para tirar a polia, tá? Mas o restante dá para desmontar fácil, sem maiores dificuldades, hein? E aí você vai desmontar, lavar, confere os rolamentos, tá? O rolamento tem que girar livrinho assim, ó. Todos dois, né? Os dois rolamentos, perfeito. Observe se não tem desgaste nas peças, né? Geralmente essa ordenha é bem cuidada, isso roda, funciona a vida inteira sem desgastar quase nada. Aqui dentro também, não pode estar muito arranhado, tá? Depois de lavado, a gente passa um óleo, joga um antiferrugem para começar a lubrificar. Eu joguei antiferrugem aí dentro, porque se você guardar ela de um dia para o outro sem lubrificar, corre risco de enferrujar, tá? Certo. Então vamos escolher o lado para começar a montar. Primeiro, eu vou colocar o lado que vai a polia. A polia desse rotor aqui estava desse lado aqui, ó. Ela estava trabalhando aqui. E aí o motor dela estava trabalhando dessa forma aqui, ó. E ela vai desse lado, certo? Sentido rotação, tá aqui. Essa aqui é a tampinha esquerda. Nessa desse modelo dava para identificar, mas não sei, né, se dizer que todas vão sair assim, né? Com a indicação precisa, lado esquerdo. Aí a gente vai montar essa tampinha. Não vem junta nenhuma, mas creio eu, né, que isso aqui pode ou vazar um pouquinho do óleo ou vazar um pouquinho de vácuo, né? Porque a superfície, se você olhar no microscópio, não vai ser tão lisa. Vou passar um pouquinho de silicone que é fácil de remover e não estraga nada. Aí passar o silicone, você vai passar pouquinho também. Esse meu aqui nem tá muito bom não. Passa só um pouquinho de silicone e esparrama bem para não dar excesso. É só uma fina película que você tem que formar aqui. Toma cuidado para não deixar sobrar, certo? Aí bem fininho, você vê que sai igual uma tinta praticamente. Aqui na tampa, por exemplo, ela tem falhas, ó, bem pequenas, mas tem. Aí a gente olha o lado de montagem, passou de um lado, não precisa passar dos dois, né? Pra gente montar aqui certinho, olhar a marcação. Esse pininho aqui, eu marquei aqui com um punçãozinho, pontinho aqui, pontinho aqui.
Nessa carcaça aqui também tem esses pinos aqui que vai encaixar aqui, ó. Agora é só parafusar. Os parafusos vêm com a arruela, tá? Daí porque o silicone tem que ser bem fininho para não sobrar muito aqui para dentro, tá? Senão ele pode grudar aí na palheta depois, né, atrapalhar alguma coisa. Ficou bem vedadinho. Virei ele aqui. Isso para encaixar o eixo de forma fácil, né? Às vezes, se você tiver muita pressão aí, você tem que usar até o auxílio de uma prensa. Ou se você tiver que bater para encaixar, pelo menos usa um toquinho de madeira ou uma marreta de borracha para não amassar a ponta do eixo, hein? Lembra que depois você tem que passar o rolamento aqui, tem que colocar retentor, então se você estragar isso aqui vai ficar complicado. Aí a gente põe um pinguinho de óleo para encaixar lá mais fácil no rolamento, lá no fundo da carcaça, no local que vai o rolamento, vai encaixar aqui. Esse meu saiu assim, mas se sair aqui o eixo e fica o rolamento lá, é a mesma coisa. Achei mais fácil para montar assim. Cuidado porque essas partes aqui do rotor são bem importantes, hein? Aí só tem que estar com o rolamento e a travinha lá do outro lado, né? Encaixou. Esse meu aqui foi fácil. Ele passa bem pertinho aqui da carcaça. Eu mesmo me cortei aqui no rotor uma vez. Não foi muito legal, não. Aí, do jeito que eu fiz aqui, a ponta do eixo passou aqui para baixo. Ó. Toquinho de madeira, simples assim. Vou montar aqui para demonstrar. Vamos ver se o rotor está livrinho. Certo. São peças de muita precisão. Você nota, né, que o espaço dela aqui é muito pequenininho. Então tem muita precisão nessas peças. Ajuste fininho, retinho. Vamos passar silicone aqui agora nessa junta também, tá? Antes de montar. Mas, em primeiro lugar, né? Vou mostrar para vocês aqui um detalhe interessante demais. Olha só o cuidado que a pessoa teve ao desmontar esta parte aqui das palhetas. 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos. O 1 não apareceu não, esse aqui tem o 2. Então o 1 é aqui, certo? Acho que dá pra ver aqui, ah, tá aí o pontinho. O 1. E o 4 nem precisou marcar, né? Que obviamente o que sobrou é o 4. 1, 2 e o 3. E aqui nas palhetas também foram marcadas. Aí, ó. O 3, o 2, o 1 e o 4. Que o 4 está sem número. Né? Porque, logicamente, o que sobrou só pode ser o 4. Né? Que eles vão voltar para o mesmo local de trabalho. Quer dizer que isso é importante. Quem fez a marcação nem foi eu, foi uma pessoa que trabalha com equipamento rural. Que eu levei o equipamento uma vez para fazer manutenção, tá? E é uma ideia que eu teria também. Aí vamos montar, observa aqui o lado do chanfro, né? Que ele vai encaixar aqui e vai encostar lá na parede aqui da carcaça perfeitamente, ó. Então vai o 1, depois o 2 e depois o 3 e o 4. É bem interessante, né? A forma como esse rotor trabalha. A palheta vai abrindo, chega aqui, ela fecha espaço. Então aqui entra ar, o vácuo, né? Entra. Olha só, ele puxa o vácuo aqui, ela trabalha dessa forma aqui. Eu já vi umas que é assim, reta. Essa aqui é mais interessante porque com a força centrífuga já empurra a palheta para fora, né? Com a rotação elevada, isso aqui vai ficar muito pesado para voltar alinhado. Mas com esse formato, ele é atravessado,
transversal aqui, ó, fica mais fácil dela voltar para dentro, ó, e não forçar muito aqui na carcaça, no momento que ela vai fechar ali. Normal, tá? Quando ela fica assim, o que faz ela trabalhar é a rotação, força centrífuga, empurra elas para fora. Aqui é um pouquinho pesado mesmo, porque tá encostando lá na carcaça de baixo, certo? As palhetas colocadas arrumadinho. Vou passar colinha de silicone aqui pra gente poder tampar. E é só isso que vai aqui dentro, né? Não tem segredo nenhum, né? Aqui é a entrada do vácuo, entra aqui dentro e sai por aqui, que é o escape do vácuo aqui. Silicone do mesmo jeito, tá? E vamos colocar a tampinha da carcaça. Observar os dois pontos, né? Esse aqui tem dois. Os pinos, guia da carcaça. Poderia ser que serviria de outra forma. Eu acredito que nem sirva, tá? Mas, em alguns casos, né? Pode acontecer. Então, cuidado nunca é demais. Ah, tá. Passar óleo no rolamento para ficar mais fácil de encaixar. Vocês viram que deu mais trabalho. Eu não queria passar. E mais uma coisa também, óleo nas palhetas. Que até elas lubrificar vai demorar. Então é importante colocar óleo aqui. Cada uma das palhetas, tá? Eu estou usando óleo de motor de moto mesmo. Mas depois a gente vai colocar o óleo de ordenha. E por fora já está lubrificado com anti-ferrugem. Então não vai ter problema nenhum. Aí com óleo é bem mais fácil. E pode virar ele aqui. Agora dá para testar o rotor. Vou acabar de parafusar. 5 parafusos, nesse caso, com a arruela. Eu costumo também dar um pinguinho de óleo nos parafusos, para eles não enferrujar. Fica mais fácil até para apertar, hein? Aí dá para perceber aqui dentro que as palhetas estão bem lubrificadas, né? Não pode começar a trabalhar seco, senão pode estragar. Aí girou levinho, apareceu todas com óleo. Agora vamos colocar os retentores. Aqui no retentor, eu aconselho você trocar todas as vezes. Esse rotor, apesar de que não tem nada para esquentar ele, ele esquenta muito, né, com a formação do vácuo. Isso aqui chega até a derreter as mangueiras que chega a lubrificação aqui. E o retentor fica sequinho. Ficou igual plástico. Esses aqui são os velhos. Pessoal, já não tem nenhuma ação de borracha mais aqui, ó. Aí eu comprei 2 novos para instalar. A diferença. E eu recomendo você passar um pouquinho de graxa aqui no meio do retentor. Ou pasta de silicone, graxa de silicone. Para ele não gastar tão rápido, né, de princípio. Isso aqui é pasta de silicone. Passar aqui. E aí, do lado de fora, se você quiser, você pode até passar uma cola, aquele adesivo de selante para motor diesel, ou até mesmo o silicone que eu passei aqui. Eu não aconselho você usar aquele selante de motor diesel aqui, porque depois você não consegue desmontar isso. Muito difícil, fica muito difícil. Aquele selante ele seca, ele fica muito resistente aí. Vou passar um pouco de silicone. O famoso veda junta, né, que eu não recomendo. Só que podia.
só aqui no retentor para não entrar lá para dentro. Às vezes vai precisar de uma ferramenta para empurrar, né? Nesse caso aqui nem precisei. Removi os excessos do silicone. Ficou bem encaixado. E nesse meu aqui eu queria ter uma tampinha, porque esses retentores ressecavam e costumavam cair do nada. Tem uma pressãozinha aqui, mas tá pouca, né? É o suficiente para não vazar, pelo menos, né? E aí eu criei umas plaquinhas para colocar aqui e um calço. Esse calço aqui, para evitar que ele saia de qualquer forma. Não vai sair mais tão fácil. Aí tem esse aqui, ó. Já tá com os dois pontinhos igual daqui. E o mesmo lado. Dois parafusinhos. Esse aqui não veio no conjunto não, foi eu que fiz. Para evitar dos retentores soltar. Coloca os dois parafusinhos. Que aí agora acabou, e não sai daqui nunca mais, né? Só quando eu for tirar mesmo. Retentor não é muito de vazar. Por quê? Ao contrário, né, de motores convencionais, aqui trabalha com vácuo. Então ele está sugando, né, o ar de fora para dentro, que impede do óleo sair com facilidade, né? Então é muito raro isso aqui acontecer de vazar também, mas pode, se o retentor estiver muito ruim, acontecer de dar entrada de ar demais e atrapalhar a sucção do óleo aqui, tá? Isso que acontece quando o retentor fica ruim. O óleo que vai entrar aqui dentro acaba que ele é prejudicado, porque ele vem por vácuo. Se ele estiver vazando muito vácuo aqui, pode ser que ela não puxa o óleo direito, tá? Estava acontecendo muito. Aí apertei os dois parafusinhos. Acabou o problema do retentor. E esse daqui até eu faço de trocar depois, se precisar, né? E do lado da polia também não é muito difícil, mas tem que tirar a correia e a polia, se precisar trocar. É a parte que dá mais defeito no rotor da ordenha, é o retentor, porque o retentor ele trabalha em alta temperatura e esse óleo da ordenha resseca ele demais. Então esse aqui de vez em quando tem que trocar. Às vezes uma vez por ano é o suficiente, tá? Do mesmo jeito, do outro lado, o retentor veio de marca diferente. Me disseram até que esse azul aqui era um pouco melhor, então vou colocar do lado da polia. Acho que é de um material um pouco mais resistente. Mesma coisa, passa a graxa por dentro. Aqui, se tiver sujo de óleo, a gente limpa. No alojamento do retentor. Se você for passar cola, né? Dá uma limpezinha aqui, ó. Passar o silicone. A gente encaixa aqui, tomara que no seu caso não tenha rebarba aqui, ó, mas se tiver, você passa uma lima nesse eixo aqui, ó, por causa da polia, às vezes da quina, e acaba cortando o retentor, né? Então toma cuidado com isso. Esse aqui é um retentor que está bem mais justo mesmo, hein, do que o outro. Vamos ver se vai encaixar do mesmo jeito. Tem mais pressão também. Tem que acabar de empurrar ele com alguma coisa. Um pedaço de tubo cortado vai ser ideal. Pronto, ficou excelente. Quem dera se tivesse dois desse.
Agora colocar a tampinha. Esse aqui coloquei um calço também. Só que desse lado ficou até mais fino um pouquinho. Dá um jeito dele ficar aqui no local. Esse calço aqui precisou ser um pouco mais fino. A tampinha do lado certo. Essa tampinha eu fiz com uma chapinha de alumínio. Aí apertei a tampinha. Agora é colocar esses tubinhos aqui, né? Esses nip para a entrada de lubrificação que veio aqui. Os dois são iguais, né? Nesse caso aqui tem um de cada lado. Um pouquinho de silicone aqui para ajudar a vedar. Aí é só colocar e apertar um pouquinho, né? Quando você precisar tirar tá fácil. Prontinho, coloquei os dois pininhos que faz a lubrificação. Vedadinho aí com silicone. Eu acho que eles vazavam um pouquinho, de vez em quando escorria aqui. Porque é chanfrado assim pro lado. E a parte de quina aqui da chave pegava lá na carcaça primeiro. Por isso foi bom passar cola. Daí, pessoal, depois é só colocar a polia aqui. As outras partes, essa polia foi colocada dessa forma. As outras partes, como o escapamento, o tubo aqui de conexão com o reservatório, a gente coloca lá no lugar depois. Acho que aí não tem muito segredo, né? Questão de jeito. Se conseguir mostrar esse detalhe aqui, que esse aqui não é de chaveta. Aqui tem um buraquinho aqui no eixo e aqui tem um parafusinho Allen, sem cabeça, que vai aqui. Eu acho que o melhor era ser feito de chaveta, mas desse jeito aqui também tem uma vantagem, ficou facinho de fazer manutenção, né? E eu acho também que tinha que ter um pouquinho de pressão aqui, não tem. No caso, se a sua tiver, você vai precisar de um extrator para mexer com isso aqui, né? Que é um extrator de polia. Aí vamos ver se está no lugar certinho, para não ter erro de alinhamento. Aqui é o lugar mais profundo mesmo, aí a gente aperta bem apertado, para não soltar. Nesse caso aqui, né, que não tem nem pressão direito, eu vou apertar bem apertado. A chave até flexionou um pouco. Prontinho. Apesar de que parece estranho, né, essa impressão, esse sistema aqui está funcionando tem anos e anos, nunca afrouxou a polia, tá? Nunca deu problema aqui, por causa da polia ficar assim um pouquinho mais solta. Aí girou, observou como é que tá. As palhetas estão um pouquinho fechadas, porque o óleo é mais grosso. Se você quiser pode até lubrificar um pouquinho mais aqui. Ó, começou até a soltar a palheta. Olha o barulhinho que ela fez, né? Beleza. É só montá-la no lugar. Se você puder deixar o like aí pra gente aí.
e também se inscrever aqui no canal. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida também escreve aí nos comentários.